Boa tarde, povo. A paz do Senhor Jesus. Quero aqui deixar uma mensagem para o teu coração nessa tarde, amém? Tarde abençoada, tarde de quinta-feira, amém? Quero deixar uma palavra, se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo, aleluia, 29, para a nossa meditação, amém? Pedindo a você que for ver esse vídeo, não se esqueça de compartilhar, tá bom? Esteja me ajudando aí no canal para aumentar as minhas visualizações, tá bom? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. João Batista proclama Jesus como Messias. 29, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E não os conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizado com água. Então João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mensagem que eu trago nessa tarde para você, né? Aleluia. Sobre um homem chamado Jesus Cristo e outro por nome de João. Aleluia. Então, Deus ele traz essa mensagem maravilhosa para mim e para você nessa tarde. Vamos ler o texto, né? Uma explicação que há aqui no livro de João, 1, versículo 29, a qual nós lemos para entendermos mais a palavra de Deus. Versículo de número 29 diz: A cada manhã e a cada anoitecer um cordeiro era sacrificado no templo pelos pecados do povo. Está lá no livro de Êxodo 29, 38 ao 42. Amém? Se alguém achar, pode ler. Isaías profetizou que o Messias, servo de Deus, seria conduzido à morte como um cordeiro. Está em Isaías 53, 7. Que fala que é onde Jesus foi como um cordeiro mudo, e morreu por mim e por você. Para cumprir a punição pelo pecado, uma vida tinha que ser sacrificada para que a oferta fosse perfeita. Deus escolheu dar a si mesmo em sacrifício. Os pecados do homem puderam ser removidos por meio do sacrifício perfeito de Jesus. Esta foi a maneira pela qual a nossa iniquidade foram perdoadas. 1 Coríntios 5, 7. O pecado do mundo significa o de cada ser humano. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, por meio de sua morte. Você pode receber o perdão confessando os seus pecados a Ele. Amém? Olha que mensagem maravilhosa nessa tarde, João, ele prega o seguinte. No versículo 29, ele diz que no dia seguinte, ele viu Jesus. João viu Jesus que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era o Cordeiro? Jesus Cristo. Jesus era o próprio Cordeiro. Versículo de número 30 diz: Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que. Então João já havia pregando. As pregações de João, ele dizia, muitos perguntavam: Você é o Cristo? Eis ali o Cristo. Ele dizia: Não, eu sou apenas servo dele, mas ele virá. Ele tinha certeza que Jesus viria. Ele já estava pregando. A Bíblia fala que João foi aquele que abriu o caminho para Jesus. Aleluia. João veio pregando sobre um homem chamado Jesus Cristo que viria. Viria o Cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. E João fala que ele viu, ele próprio viu. Eis que aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, que já era primeiro do que eu. Então, antes de João nascer, Jesus já existia. Por quê? Porque ele já estava no céu.
né? Ele lá já era do céu. Quando João estava aqui na terra pregando, Jesus era no céu. Então Jesus veio, né? E o João conheceu. Então João disse: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizado com água. Então João veio, né, para se batizar com água, batizar o povo, né, para receber Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele diz no versículo 32, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então foi quando João, né, ele batizou Jesus e ele viu o Espírito Santo. Ele foi prova. Ele viu quando Jesus manda, né, que João batize ele, né? Aleluia. Então, quando Jesus chega para ser batizado por João, João está ali batizando o povo. E Jesus chega. E aí João fala: Jesus disse: me batize, João. Ele fala: eu careço que amarrar a sandália dos seus pés. Eu que não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés, o Senhor venha até mim pedir para que eu te batize. Ou seja, seria ao contrário. Seria Jesus que teria que batizar João, mas João era que teria que batizar Jesus, né? Privilégio, né? Então, João, quando foi batizar Jesus, ele viu o Espírito descer do céu, né, e repousar sobre Jesus. Então, aquele Espírito era o Espírito Santo em forma de uma pomba. Versículo de 33. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele e repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Então João, os olhos dele viu, ele contemplou e ele próprio batizou Jesus, né, com água. Mas ele disse para o povo que ele sim batizaria com água, mas haveria um maior do que ele que batizaria com o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então nessa tarde, eu não sei o que você tem clamado, mas receba. Receba da parte do Senhor a tua vitória. Receba de Deus, porque Deus fala nessa tarde. Ele fala ao meu e ao teu coração, e João testifica. E o bom é nós testificar daquele que vive e que reina para todo sempre. Uma coisa é você pregar, e outra coisa é você testemunhar aquilo que você vive. Uma coisa é você pegar a Bíblia e pregar, mas outra coisa é você viver aquilo que você está pregando. E João viveu. O que ele falou é exatamente o que ele viu, o que ele passou. Ele não está falando de uma escritura que ele não passou, ele está falando de uma coisa que ele viu. Aleluia. Jesus, tão bom, melhor ainda do chamar de Deus, não é somente você pregar, é você viver a escritura, é você falar daquilo que você conhece. É você falar daquela experiência que você passou. Você tem experiência própria. Você não está contando o testemunho de outro, você está contando o teu próprio testemunho. Então João está contando que ele viu, que ele próprio batizou Jesus Cristo, né? Então ele deixou aqui para que para mim você creia. Aleluia. Que o mesmo Espírito Santo que desceu do céu, repousou sobre Jesus, ele repousa sobre mim e sobre você. Porque tinha uma promessa. Tinha uma promessa de uma restauração. Tinha uma promessa que o Cristo viria desde o livro de Isaías, que já havia essa promessa. Antes de Jesus vir, já tinha essa promessa. E João começou a pregar e as pessoas achavam loucura. Tinha pessoas que achavam que era o próprio João que era o Cristo. E João falava: não, não sou eu, mas ele virá. Aleluia, estou aqui apenas abrindo o caminho, aleluia. Mas ele virá e não tardará, aleluia. Então se prepare. E João falava de uma forma que as pessoas, aleluia, entendiam que João falava. Porque João, ele não passava a mão na cabeça de ovelha, nem não. Ele falava o que Deus mandava. Ele abria a boca e falava. João foi criado no deserto. João foi tirado da família. João, ele foi para o deserto. A comida de João Batista era gafanhoto e mel silvestre. Então era um homem que Deus preparou para aquela obra, para aquela missão. Então Deus preparou para ele falar duro, para ele pregar a verdade, porque era um povo rebelde. O povo que João pregava era um povo duro de coração, era um povo idólatra, era um povo pecador. Então João tinha que falar daquela maneira. Então Deus preparou João daquela maneira. Tanto é que ele tirou João de um lugar e levou para outro. João foi viver no deserto por muito tempo para que
pregasse a palavra de Deus daquela maneira. E quando João falava, o povo escutava, todo mundo sentava. Não tinha negócio de cadeira, de banco, de igreja, não. Todos sentavam no chão ali, João pregando no deserto, João pregando, e o povo escutava à beira do mar. Aonde João chegava, João abria a boca e subia em cima da pedra, pegava a pedra mais alta e subia lá em cima com seus companheiros ali que ele escolheu para ser os seus intercessores. Então ele começava a pregar e o povo sentava tudo no chão e escutava João, ficava tudo assim, ó, escutando João. Uns quando não sabia perguntavam, às vezes tinha uns que não entendia, começava a falar, cala a boca que João está falando. Aleluia, Jesus. Bora escutar João falando. O que ele está falando aí é a verdade. E era dessa maneira. Então um ia corrigindo o outro e um ia ensinando o outro. Até Jesus chegar. Aleluia. Porque quando Jesus chegou, aí sim Jesus falou, mas aí Jesus foi levantando outros profetas. Não ficou só em João, não. Jesus foi chamando Paulo. Paulo foi depois, né? Jesus chamou Pedro, chamou Tiago, foi chamando. E foi chamando, e foi juntando. Aleluia, Jesus até completou os 12, por quê? Porque Jesus tinha um plano para o povo e também tinha que levantar profetas, discípulos, por isso ele fala, ide pelo mundo para fazer discípulo em todos os lugares, porque é necessário que você faça discípulo, é necessário que você ensine, é necessário que você passe a palavra de Deus adiante, é necessário que você pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. E João não tinha sabedoria humana, a sabedoria de João era de Deus. João não tinha escolaridade nenhuma. João não aprendeu nada na escola, mas ele aprendeu no deserto. Então eu não sei qual deserto que você está vivendo, mas se Deus te levou no deserto, assim como levou João, que seja para a glória de Deus, use a teu favor, use para ajudar as vidas, use esse deserto que você está vivendo para a glória do nome do Senhor, porque Deus não leva o homem no deserto para morrer, Deus leva para a glória dele. Então, não sei qual deserto que você está vivendo, talvez seja enfermidade, talvez falta de dinheiro, talvez no casamento, talvez com filho, eu não sei qual deserto, mas seja o deserto que você tiver, é para a glória do nome do Senhor. Então venha aprender no deserto para que você não fique para toda a vida no deserto, mas que você saia dele aprovado. Porque enquanto você não reconhecer que Deus é Deus, que foi Ele que te levou no deserto, que Ele precisa te usar, você vai continuar no deserto, vai continuar murmurando como aquele povo. Aleluia. Mas quando você reconhecer que foi Deus que te levou no deserto, que Ele quer te usar, que Ele quer te mostrar, que Ele está querendo mostrar coisas novas, como Ele mostrou para João, foi no deserto que Deus mostrou a João muitas coisas. Aleluia. Então, às vezes, você não entende porque o deserto você está passando. É porque no deserto é que nós sabemos quem é realmente Deus. É no deserto que nós conhecemos Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas nunca conheceu Deus. Aí Deus leva para o deserto. Para quê? Para conhecer quem é Deus. Aleluia, Jesus. Então, versículos 1:30 diz: apesar de João Batista ser um pregador bem conhecido, que atraía grandes multidões, estava contente por Jesus ocupar a posição mais elevada. Esta é a verdadeira humildade, a base para o poder de Deus manifestar-se na pregação, o ensino ou em qualquer outro trabalho ou fizermos para Cristo. Quando você se sente feliz por fazer a vontade de Deus, honra Jesus Cristo e Deus fará grandes coisas por seu intermédio. Então, quando Jesus chegou, muitos achou que João ia sentir ciúme, que João ia se sentir menosprezado, mas não, João sentiu alegre. João sabia que ele estava ali de passagem, que ele estava ali apenas para preparar o caminho para Jesus, mas ele não era o Cristo. Jamais ele ia ocupar o lugar de Jesus. Jesus viria, quando Jesus veio, ele se alegrou. Muitos achavam que não, que João ia sentir ciúme, porque as ovelhas não iam mais estar com João, mas ia estar com Jesus. As ovelhas que andavam com João, os discípulos de João, agora passou a ser discípulos de Jesus. Então, em vez deles andar com João, eles passam a andar com Jesus. As pessoas não entendiam, achavam que João ia se ciumar, que João ia ficar chateado. Por quê? Porque João estava ali o tempo todo cuidando daquele povo. Quando Jesus chegasse, aquele povo ia tudo acompanhar Jesus. Aí o povo começou a achar que João era desse, mas João não era. João era humilde. João sabia que ele não estava ali para sempre. Ele sabia que aquele povo não era dele. Ele sabia que ele não era o Salvador. Ele sabia que ele batizava com água. Ele era apenas discípulo de Jesus. Mas ele sabia que quem ia salvar era Jesus. Ele sabia que ele estava cuidando de um povo que não era dele. Aquele povo que ele estava cuidando não era ovelha dele, era ovelha de Cristo. Apenas ele estava cuidando. Deus confiou na mão dele para ele cuidar, mas ele não era o dono daquele povo. Aleluia. Então, versículo
capítulo 1, versículo 31 a 34 diz: Por ocasião do batismo de Jesus, João Batista declarou que ele era o Messias. Naquele tempo, Deus deu a João um sinal para mostrar-lhe que Jesus verdadeiramente foi enviado por ele. 1:33. João e Jesus eram parentes. Lucas 1:36. João conhecia Jesus, mas somente por ocasião do batismo de Jesus. O profeta compreendeu que ele era o Messias. O batismo de Jesus foi descrito em Mateus 3:13 a 17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21. Olha que maravilha, né? Então João não conhecia Jesus só de ouvir falar, né? Que tinha um parente, porque quando o anjo aparece para Maria, que diz para Maria que ela teria um filho, Maria morava num lugar e Isabel morava no outro. Maria não era casada ainda, não era. Isabel já era casada com Zacarias há muito tempo, mas Isabel era estéril. Então, quando o anjo aparece para Maria e profetiza um filho na vez de Maria, entrega as boas novas a Maria, então ele avisa para Maria que a Isabel também estaria grávida e já era o 6º mês. Então eu creio que João é mais velho do que Jesus, poucos meses, né? Porque quando o anjo aparece para Maria, ele próprio dá as boas novas para Maria, para que Maria confie mais, né? Porque Maria falou: como que é possível? Ele falou assim: o que é impossível ao homem é possível a Deus. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Então, além do anjo vir trazer a boa nova para Maria, ainda confirmou para ela que tudo era possível, porque não só ela estaria grávida, mas também a prima dela, a Isabel, estaria grávida. E aí Maria foi visitar Isabel. Quando chegou lá, quando ela se cumprimenta, as crianças, né, no ventre, já recebe o batismo do Espírito Santo já no ventre. Não Jesus, que Jesus já era o próprio Espírito Santo, né? Mas João já recebe no ventre da mãe dele o Espírito Santo, porque quando Maria tocou em Isabel, os dois já começaram ali a se movimentar. Então foi desde aí, né? Então eles dois eram parentes, mas eles não eram próximos, não se conheciam. Foi se conhecer realmente no batismo, porque senão, se fosse antes também, o povo não ia acreditar, né? Então Deus não permitiu. Então Deus permitiu na hora que Jesus chegasse, que foi batizado por João, mas os dois eram parentes, ou seja, primos, né? Então você vê aí como que a promessa de Deus, né? A promessa de Deus, ela cumpre. E o João batizou Jesus, que honra, né? Que honra, muita honra. Mas o povo achava que João ia sentir ciúme, né? Quando o povo deixasse ele acompanhar Jesus, mas não. João estava apenas cuidando, aquele povo não era dele. O povo era de Jesus. Era apenas alma, ele estava cuidando. Mas a salvação só Jesus poderia. Só quem ia morrer para aquele povo era Jesus. João não poderia morrer para aquele povo. E ainda que ele morresse, ele não salvaria. Ele estava fazendo a parte dele, terrena. Ele estava batizando com água. Mas com o Espírito Santo, só Jesus. Só Jesus ia salvar aquele povo. Então João estava fazendo a parte dele. Então faça a tua parte. Não questione, não julgue. Mas faça a tua parte. Porque a parte de Jesus é salvar, libertar e transformar. Essa com ele. O resto é nós que faz. Então, muito linda a história de João, né, e Jesus. Aleluia, Jesus. Então, deixa essa reflexão para a tua vida nessa tarde, né? Que você medite nesse livro qual eu coloquei aí. E Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu projeto. Tenha uma tarde abençoada na presença de Deus. Não se esqueça de compartilhar, amém? E Deus abençoe.